Bom, para essa conversa, pessoal, eu recebo aqui o Osvaldo Ramos, que é chefe de operações da Great Wall Motors. Recebo também o Thiago Hipólito, diretor do Driver Lab da 99, e o Gerold Pilecamp. Gerold, depois você me conta se eu acertei. Responsável pelo gerenciamento do produto da Audi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Acho que o Osvaldo está com algum probleminha de conexão. Vamos ver se ele volta. Bom, gente, nesse meio tempo, já vou começar endereçando as nossas perguntas. Tiago, você será a primeira vítima, porque ontem a 99 fez barulho. Vocês lançaram uma aliança pela mobilidade sustentável, né? Com uma série de empresas, uma iniciativa muito legal. Então, eu gostaria de já começar com a sua fala sobre que iniciativa é essa, o que vocês pretendem, e qual é a jornada aí que vocês querem cumprir com essa iniciativa. Muito obrigado, Giovanni. Primeiro, prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco dessa nossa estratégia que a gente está começando a trazer e aterrissar de forma mais concreta agora no Brasil. E, basicamente, antes de responder especificamente sobre a aliança, deixa eu dar um pouco de contexto, explicar onde ela se encaixa dentro da estratégia global da 99. Né? Então, desde março desse ano, a gente lançou uma nova área de negócio na qual eu sou responsável aqui, que a gente chama de Driver Lab. Basicamente, o objetivo é como a gente consegue habilitar o acesso de motoristas à plataforma e levar uma melhor, vamos chamar assim, condição financeira para o motorista, dado todo o desafio que a gente tem. Basicamente, essa área tem 3 pilares principais. Uma, de fato, de trazer esses carros e dar essa acessibilidade para o motorista. 2, olhar para o ecossistema financeiro do motorista e como ele faz a operacionalização, trazendo parcerias, oferecendo serviços complementares. E 3, justamente, uma estratégia de carro elétrico, na qual a gente quer democratizar o acesso de carro elétrico e viabilizar isso no Brasil. Acho que um dado importante aqui do que a gente vem aprendendo com a questão de carro elétrico, o motorista de aplicativo, ele é um público muito funcional para essa realidade. E qual que é o dado concreto que suporta essa nossa visão? Quando o motorista de aplicativo, dado que ele tem um perfil de alta utilização, utiliza o carro elétrico, ele reduz até 80% do custo que ele tem com a operacionalização. Primeiro, pelo motivo óbvio, que é o combustível, mas também pela manutenção. Vários outros benefícios agregados do ponto de vista de experiência para passageiro e motorista, mas esse é um dado super concreto. Né? O segundo ponto é justamente quando a gente olha para o momento que a gente está na indústria brasileira de carro elétrico. Um dado concreto também aqui é, de 2020 para 2021, a venda de carro elétrico no Brasil aumentou praticamente 80%. Então, com esses fatores, a gente resolveu, de fato, lançar a aliança, porque a gente entende que a 99 sozinha, ela não vai conseguir levar a transformação necessária. A gente tem brincado bastante que a gente está tentando antecipar o futuro. Né? E aqui, o papel da aliança é tentar resolver uma problemática que a gente chama, né, no lançamento de um novo produto, principalmente em marketplace, que é o que a 99 faz como core business, que é o cold start. Em outras palavras, é o ovo e a galinha. O que vem antes? E essa é muita da problemática que a gente tem aqui, uma das problemáticas que a gente tem com a agenda de carro elétrico. O que vem antes? Vem a demanda de carros elétricos ou vem a infraestrutura para suportar os carros elétricos no dia a dia? Então, aqui o que a gente quer com a aliança é habilitar as duas coisas no mesmo momento, trazendo players diferentes da indústria que vão compor essas duas pontas e a 99 como a plataforma que vai habilitar e liderar todas essas discussões. Acho que uma grande outra problemática para o motorista de aplicativo, a gente também quer endereçar, a gente tem alguns planos para isso, depois compartilho um pouquinho mais, é de fato a acessibilidade do carro que eu já mencionei. Hoje ainda, o carro elétrico, apesar dessa redução de 80% que eu comentei na operacionalização, ainda é muito caro. O valor de aquisição é muito alto. Mas a gente tem planos e referências até de outros países que a gente consegue reduzir e viabilizar isso para o motorista. Então, no longo prazo, mesmo com os custos atuais, já faz sentido para o motorista de aplicativo. E a gente tem esse objetivo de convidar outras empresas para justamente co-construir essa nossa discussão e trazer, de fato, isso para uma realidade. Esse é o contexto da aliança que a gente lançou. Que legal, muito bom, Thiago, obrigada pela explicação. Só conferindo aqui, Osvaldo está conseguindo nos ouvir, está tudo certinho aí com a conexão? Ai, que bom, excelente. Muito bom, vou passar para o Gerold para ele trazer um pouco a visão da Audi, depois a gente te ouve. Gerold, eu gostaria... Primeiro me fala se eu estou falando seu nome certo, estou aqui constrangida. Não tem problema, não é a primeira vez que erro o meu nome, mas é Gerold.
Gerald, olha Isso. só, eu passando vergonha. Não tem problema. Estou acostumado, Giovana. Muito Prazer. bom, Gerald. Gostei. E eu gostaria de ouvir a sua análise aí, a Audi como uma marca premium, né? Que abordagem vocês têm de mobilidade e como trazer, de certa forma, em algum nível, uma proximidade maior da marca com os consumidores que talvez não possam comprar um carro da Audi? Como vocês têm trabalhado esse tema? Uhum. Não, perfeito. Complementando até o que o Thiago falou, né? A gente vem trabalhando em diversas soluções, diversos serviços que ajudam na mobilidade. E como o Thiago mencionou, hoje, de fato, o carro elétrico ele tem um custo de manutenção, ou até pelo aumento do combustível estar em alta, né? Ele tem também um custo por quilômetro rodado mais baixo do que o carro a combustão, e isso facilita, né, um pouco o caminho para o carro elétrico. E um dos serviços que a gente vem usando muito, né, é um programa que se chama Audi Luxury Signature, que é o programa de assinatura do carro Audi para o cliente, na qual ele pode fazer uma customização desse pacote, desse serviço, unindo realmente quanto que ele vai querer rodar por quilômetro rodado, por mês, quanto que ele vai, que tipo de carro ele quer ter, se ele quer ter um carro elétrico, se ele quer ter um carro a combustão, se ele quer ter um carro blindado, que tipo de porte de carro ele quer ter. Então esse é um dos programas que a gente vem usando bastante, junto a melhorar, né, esse atual problema que nós estamos enfrentando hoje, que é o custo, né, alto, elevado da gasolina, o custo da manutenção, que subiu tudo, tudo vem subindo bastante. E isso fortalece cada vez mais o caminho para a eletrificação. Obviamente que a gente ainda, né, também mencionou pelo Thiago, pelo custo, ainda ser mais, o custo de aquisição alto do carro elétrico, mas também tem outros fatores que a gente vem trabalhando bastante na parte de mobilidade, que é a parte de infraestrutura para os carros elétricos. Porque não adianta nada a gente oferecer um carro né, e não ter aonde carregar ele. Portanto, a gente tem feito muitas parcerias com diversas empresas, olhando também do ponto de vista do nosso concessionário, o que a gente pode melhorar no concessionário para que o consumidor tenha acesso a todo esse tipo de serviço e essa mobilidade mais fácil com os carros elétricos. Perfeito. Agora, Osvaldo, gostaria de ouvir de você, a única empresa aqui que ainda não está efetivamente operando, né, no Brasil. Vocês estão pavimentando aí toda a estrutura de vocês. Como a primeira fabricante de veículos dedicada apenas a carros eletrificados. E você também, em uma entrevista recente para a gente, você conversou com o Bruno de Oliveira e comentou essa questão de vocês, da GWM, ser uma autotech, né? Não uma montadora tradicional. O que isso significa quando a gente pensa na jornada de mobilidade, em serviços de mobilidade? Vocês pensam em ter outros modelos de negócio além de vender carros? Legal, Giovana, obrigado pela oportunidade e muito bacana o painel que se montou aqui, porque a gente tem 3 pontas bem claras, né, da eletrificação. Sem dúvida alguma, a eletrificação ela começa no nicho do segmento premium. As próprias matrizes já estão anunciando que vão seguir para a eletrificação. Depois você sabe que a massificação vem exatamente onde o Thiago acabou de explicar. Quem roda mais quilômetro, a conta vai pagar na ponta do lápis. E existe um desafio de como que você entra no segmento mainstream com a eletrificação. Então são 3 pontas diferentes e muito curioso porque é uma empresa grande na sua matriz, lá na China, que tem soluções que atendem as 3 pontas, mas entender o mercado brasileiro é exatamente como que você começa todo esse processo. Então, primeiro falando um pouquinho de produto, sem dúvida alguma no mainstream, a gente tem que iniciar para o plug-in híbrido, que está hoje mais ligado ao segmento premium e tem condições de trazer toda essa infraestrutura para o segmento mainstream. Nós temos soluções também, inclusive para motorista de aplicativo, também para o que opera na antiga praça, né, como táxi. Todo mundo do uso comercial que tem alta quilometragem são outras soluções, com outras submarcas que a gente tem dentro do grupo, inclusive, e que, sem dúvida, é onde vai trazer a massificação. E existem soluções mais sofisticadas, que são caras também para o brasileiro, que podem ser oferecidas. Mas o grande desafio é você chegar no mainstream. E quando a gente fala em soluções de mobilidade, e eu acho que esse bom exemplo da Audi ele é uma grande verdade, a solução do carro por assinatura ela já ajuda demais.
Porque existe um receio, um preconceito, o que eu vou fazer com a bateria, com o carro usado, o valor residual, o que vai acontecer depois de um tempo numa marca desconhecida. Então, tudo isso passa demais pela solução que está cada vez mais forte e que, se tivesse realmente uma oferta plena, o carro por assinatura viria muito forte. Mas as soluções que a gente fala do ecossistema inteiro de mobilidade, eu acho que o grande aprendizado em todos os pontos como startup também, que eu já trabalhei na minha época de Truckpad, que eu estava junto com o Carlos Mira, o grande aprendizado é que não existe ecossistema fechado. Não adianta uma empresa querer trazer todas as soluções ela mesma. Está operando na matriz da China, vamos trazer o aplicativo aqui para o Brasil, vamos trazer a solução, vamos trazer o software. Você nunca vai estar na ponta. O grande barato da startup é você estar com os melhores players do ecossistema, cada um cuidando de um pedaço, cada um cuidando da sua especialidade, cada um entendendo como é a dinâmica do mercado brasileiro. Então, sim, a gente quer ser uma solução de mobilidade. Sim, nós vamos vender carros eletrificados, passando primeiro pelo plug-in híbrido e chegando depois no 100% elétrico. Sim, nós vamos ter os carros por assinatura, mas o grande ponto é como criar parceiros nesse ecossistema que deem soluções desde car sharing até terceirização de frota executiva, que com certeza vai ter uma demanda muito forte, falando de SUVs, híbridos e plug-in. Muito bem, tem muita ponte a ser construída por aí, né? Tiago, falando disso, a 99 tem, acho que, né, o propósito do carro elétrico ou híbrido é esse apelo de maior sustentabilidade, né? Então a gente tem que pensar em toda a logística depois, como o Osvaldo bem citou, depois da bateria, o que acontece nessa segunda etapa, mas também dentro dessa agenda ESG, em todo um ecossistema, né? Então, os parceiros que trabalham na 99, os motoristas, como eles vão fazer essa recarga, o acesso deles a esse ativo, a condições de trabalho interessantes. Como vem sendo esse corpo a corpo com o profissional, com o motorista, e o interesse dele no carro elétrico? Não, muito legal. E vai muito da reflexão que a gente está fazendo aqui como um time, né? Agora a gente está num momento bastante inicial dessa problemática, que é justamente como a gente estabelece essa infraestrutura para poder habilitar a venda do carro e principalmente para o motorista de aplicativo, né? Eu vou dar um pouco de contexto, assim, do momento que a gente está vivendo, e acho que a gente vai construir essa jornada para o motorista em algumas etapas, né? Qual é o contexto que a gente sabe muito bem? O custo operacional no motorista de aplicativo subiu demais. Primeiro, pela aquisição do carro, como a gente sabe bem, né? E segundo, pela própria alta do combustível. Então, a 99 já vem pensando em formas de, num curto prazo, eu habilitar uma melhor finanças para o motorista, até com ações concretas de redução de custo, como um curtíssimo prazo. Acho que eu vou destacar duas aqui delas. Uma delas, a gente já está instalando nos carros dos motoristas, oferecendo como um programa, instalação de kit gás, que ele é quase que uma transição para uma agenda um pouco mais futura, que é o carro elétrico, por exemplo, que é o que a gente está olhando, de fato, como a direção a seguir. Mas o kit gás, tangibilizando para números reais, para um motorista, que a gente fala que ele é full driver, né, ele dedica o trabalho dele principal é ser motorista de aplicativo, ele economiza até R$2.000 por mês com a instalação do kit gás. Por quê? Pela alta utilização, como a gente já elaborou um pouco aqui, da questão da característica do motorista de aplicativo. Uma outra coisa, com a alta do combustível, a gente criou um mecanismo que é um adicional variável de combustível para o motorista. Então, cada vez que tem um aumento da gasolina na bomba, ele reflete também como um ganho por quilômetro rodado para o motorista. Então, isso mitiga um pouco dos impactos de curtíssimo prazo da alta de combustível para justamente levar essa melhor, vamos chamar assim, ecossistema para o motorista. Evoluindo um pouco, que é essa segunda etapa da jornada, o carro elétrico, né? Aqui é uma problemática que a gente está aprendendo bastante. Então, deixa eu tangibilizar qual que é o nosso objetivo para esse ano com o carro elétrico. A gente quer ter uma frota rodando em São Paulo de aproximadamente 300 carros, de 300 a 500 carros. E tem um processo de aprendizado muito importante que a gente vai coletar daqui, para até 2025, esse é o segundo grande objetivo que a gente tem, a gente ter 10 mil carros dedicados para a plataforma, para a nossa plataforma, já eletrificados. Aqui tem um ponto super importante, que nesse momento a gente tem 2 carros já rodando nas suas, 2 carros elétricos, a gente fez esse lançamento na semana passada, junto com a Aliança, até que você mencionou, né? Com 2 motoristas rodando com carro elétrico, para de fato fazer uma prova real, um teste de como funciona esse comportamento.
quantos carros eu rodo, como esse carro se comporta no trânsito de São Paulo, qual é a distância dos carregadores que a gente precisa habilitar para que funcione bem, o motorista não perca, por exemplo, eficiência ou corrida. Então, todos esses aprendizados, a gente está fazendo um teste concreto agora já, isso ao longo do tempo. Mas a proposta de valor para os motoristas é muito direta e clara, primeiro, no custo, e segundo, na experiência de dirigibilidade, que isso também ajuda o nosso ecossistema, levando uma melhor experiência para o passageiro. Perfeito. Aproveitando, Thiago, gostaria de saber se você tem dados ou uma visão de como a jornada e a interação do usuário com a mobilidade, com a plataforma da 99, mudou com essa questão da alta dos combustíveis, essa questão pandêmica toda que a gente vem e vai, né? Como está essa situação? Você saberia nos passar aí uma visão? Posso. Não, claro, e assim, isso é muito do que a gente vem discutindo como parte da nossa estratégia. E de fato a pandemia mudou muito a nossa realidade, falando dado geral da nossa indústria, né? Quando lá em 2020, com o advento da pandemia, lockdown, o volume de corridas reduziu, 80, 90% em algumas situações, porque estava todo mundo em casa, um lockdown que a gente fez ali. Claro, se as pessoas não estão na rua, o volume reduziu. E teve um segundo fator super interessante, que é uma mudança do comportamento do nosso marketplace. A gente é um marketplace que conecta passageiro e motorista. E o sucesso do nosso negócio é garantir esse equilíbrio. Garantir o equilíbrio entre passageiro e motorista naquele local específico, naquele momento específico. Então, ele é muito sensível também e muito pontual naquele especificidade do momento. E o que aconteceu desde 2020 é que a nossa demanda passageiro cresceu muito mais que a nossa oferta motorista. Então, hoje a gente está no momento de desequilíbrio, entre aspas, desse marketplace, porque a gente conseguiu ter um fator super interessante, uma democratização até do transporte de aplicativo para a classe C e D, por exemplo. Com o advento da pandemia, essas pessoas começaram a ter acesso e passaram a se utilizar do aplicativo também como meio de transporte. Então, hoje, a grande problemática que a gente tem, e por isso que a gente tem investido tanto nos motoristas, é como, de fato, eu consigo habilitar o acesso desses motoristas cada vez mais para a plataforma, para conseguir equilibrar esse desafio de mercado que a gente tem. E isso, claro, leva também a uma melhor experiência para o passageiro, que é a outra ponta, que é a lógica de um marketplace. Mas por isso que a gente tem colocado muita ênfase e iniciativas também, por isso é o seu conceito do lançamento até do Driver Lab, para a gente pilotar inovações que vão levar o melhor dia a dia para o motorista. Essa é muito do que a gente quer construir ao longo desse período. Perfeito. Gerald, a gente vinha falando essa questão da alta da gasolina, o Thiago falou muito, até no suporte aí aos motoristas para instalarem kit gás e tudo mais. Em outros mercados, né, em mercados de veículos mais populares, imagino essa relação não acontece, né? Essa opção do consumidor, poxa, com a alta dos combustíveis compensa comprar um carro elétrico, que ainda é um investimento muito diferente. Gostaria que você contasse como tem sido isso na Audi. Existe esse salto, talvez até pelo momento do consumidor se abrir um pouco mais para a nova tecnologia, por causa do que a gente está enfrentando em relação a preço de combustíveis? Eu acredito que sim também, Giovana. Assim, nós vemos isso como uma realidade também para o mercado premium, né? O mercado premium tem crescido muito em eletrificação, até proporcionalmente mais do que o mercado de volume, de massa. Então, nós vemos muitos players entrando na parte de eletrificação, e não só pelo fato do combustível estar mais caro, mas também pelo fato do IPVA ser mais barato, né? Em algumas praças, algumas cidades, o cliente não paga o IPVA, ele tem a isenção do rodízio, aqui, por exemplo, em São Paulo, o custo da manutenção também é mais baixo, e quando você coloca na ponta do lápis, né, tudo isso para um carro com um ticket médio de 400, 500 mil reais, isso também acaba tendo uma influência no bolso do cliente premium também. E não só isso, eu acho que o cliente premium ele é muito crítico, no bom sentido, em realmente ter a tecnologia que está em alta, né? A tecnologia que está sendo valorizada lá fora, a tecnologia que está presente já em outros países, como Estados Unidos, China, Europa, e países realmente que são muito fortes e muito reconhecidos também no setor automotivo. Então, assim, ele é aquele tipo de cliente que quer ter a última ponta de tecnologia, aquilo realmente que está na moda.
Então, acho que por esses fatos, sem contar também a parte de sustentabilidade, né, na qual você, com um carro elétrico, o seu consumo é muito baixo, né, a sua emissão de CO2 é nula, zero, ou seja, isso também são esses 3 pontos que fazem realmente a flexão de, pô, não é só pelo aumento da combustível que eu vou comprar um carro elétrico, são por vários fatores, sustentabilidade, custo, mas também por eu querer ter uma tecnologia que é a mais alta atualmente no setor automotivo. Exato. E aproveitando esse gancho, Osvaldo, você já disse que a GWM não tem como objetivo, né, se posicionar como as primeiras chinesas que chegaram ao Brasil, se posicionaram com essa questão de custo baixo, tal. A ideia é trazer tecnologia. Ainda assim, conta como você tem, ainda nessa fase, vocês têm trabalhado para atrair o consumidor, ou vocês pensam em fazer para atrair esse interesse no carro elétrico e híbrido. A gente recebeu uma pergunta aqui também, aproveitando, o Rodolfo quer saber qual é exatamente o mainstream ao qual você se referiu na sua fala anterior. Enfim, como tem sido esse processo e que espaço ocupar aí nessa busca pelo cliente de veículos eletrificados? Então, exato. A ideia é trazer tecnologia como diferencial e não desconto em preço, né? Quando a gente fala mainstream, a parte central do mercado, a gente sabe que a GWM é uma marca líder em picapes e SUVs no mercado lá da matriz. Quando a gente fala em SUVs, nós estamos falando de competir com Jeep, Toyota, Volkswagen, essa banda de SUVs. Não existe carro pequeno mais na China, não existe carro que seria classificado como popular aqui no mercado brasileiro. E quando a gente fala em picapes, nós estamos falando das marcas tradicionais de Toyota, Ford, GM, em todas as picapes médias, né, que são vendidas aqui no mercado brasileiro. Então, a banda de preço é essa, o desafio é trazer a tecnologia para essa banda. Não é só a tecnologia da eletrificação, junto com ela vem a tecnologia da conectividade e da inteligência da direção semi-autônoma, e essa é uma grande vantagem de ter escala de produção na matriz e conseguir trazer isso a um valor competitivo que agregue valor para o consumidor numa marca nova que entrega o diferencial de tecnologia. E em especial na parte de conectividade, eu queria dar um destaque também, porque a gente falou muito aqui em soluções de mobilidade, em parcerias com outros players, em parcerias com startup, a própria solução aqui que o Thiago coloca da 99, e hoje é muito interessante, a gente vai conversar com as startups do meio de mobilidade, e a dificuldade de controle do carro é incrível, porque as montadoras sentam em cima do módulo do carro, com todos os seus dados, e não compartilham esses dados. E aí você precisa instalar acessórios para controlar o que está acontecendo com o seu carro. E você acaba cortando o fio, tirando a originalidade, e você não tem acesso a todos os dados. Então, a proposta que a gente diz de um ecossistema inteiro, e tem a vantagem da eletrificação, do consumo de combustível, mas também tem da conectividade, é trazer carro com módulo pronto, já conectado para 5G, e trabalhar esses dados junto com essas empresas que sejam parceiras do nosso ecossistema. Não é que é uma arquitetura aberta que todo mundo vai ter acesso aos dados, pelo contrário. Mas quem for parceiro, existem possibilidades de prestação de serviços através desses dados, é muito interessante utilizar esse módulo. E é mais curioso ainda, né? Eu tive, como eu citei também o pé de startup também com a Trackpad, o mundo dos caminhões, essa conta do custo total de operação que o Thiago estava citando, ele é na ponta do lápis. E muito mais evoluído em uso da conectividade e uso da tecnologia para fazer o plano de manutenção, saber o código de falha, saber o que a peça que precisa trocar no veículo. Isso no mundo do automóvel de passeio está pouco desenvolvido, principalmente aqui no mercado brasileiro. Então, é trazer toda essa tecnologia que já existe, que já está disponível para a banda das marcas de mercado, como a gente chama de mainstream. Perfeito. Pessoal, tem uma notícia muito ruim, mas nosso tempo acabou. Estou até assim com vergonha, porque quando o papo tá bom, a coisa flui. Mas eu já achei que dá samba isso aqui para a gente seguir com essa conversa e também aí na Aliança da Mobilidade Sustentável, eu senti que tem que estar todo mundo nesse bonde, né? Então, muito bem, gente. Agradeço demais ao Thiago, ao Gerald e ao Osvaldo pela participação. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado, Giovana, pela oportunidade. Obrigado, o prazer foi nosso.
Obrigada, abraço a gente. Bom, e a gente segue com a nossa programação. Eu convido o Bruno de Oliveira para conduzir a próxima discussão.